Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de semiologia médica de ruminantes e hoje vamos falar no plano geral de exame clínico, né, uma parte do exame físico que é muito importante, bem como é a inicial do exame físico, que é a parte da inspeção, né, a parte da gente visualizar as alterações do animal. Então, a inspeção, pessoal, tem uma frase muito bacana que eu trago aqui para a gente refletir sobre ela, é que se comete mais erros por não olhar que por não saber. Então, o que isso quer nos dizer, né? Quer dizer que às vezes a gente come mosca, a gente erra, a gente não faz o exame correto por simples fato de não olhar direito, não inspecionar direito aquele animal, tá? Não observar de uma forma geral, bem ampla e até mesmo mais localizada, mais específica, mas olhar mesmo, inspecionar direitinho, porque aí a gente acaba às vezes esquecendo algum detalhe que vai ser importante para o nosso exame. Então a gente tem que inspecionar direito, a gente tem que aprender, ensinar o olho a ver, lembra? Né? Então o que a gente vai observar? Vamos observar o nível de consciência dos animais, como é que está a atividade dele, se ele está ativo, se ele está apático, se ele está alheio ao ambiente, se ele está interagindo ou não, até entrar no nível de coma, de estupor, enfim. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, né? Sua postura e locomoção, qual é a sua atitude em relação aos outros animais, em relação à sua própria postura mesmo, se está em quadrupedal, se ele está em estação, né? Quadrupedal em estação, se ele está em decúbito, se ele está interagindo com outros animais, tá? Qual a condição física ou corporal, o score de condição corporal desse animal, o pelame dele, a pele, é o espelho da saúde, pessoal, muito importante a gente observar a questão do pelame, dos pelos e da pele do animal, né? O formato abdominal, nos casos digestivos podem ter timpania, né? Vai ter ali um aumento da cavidade abdominal mais pronunciado para o antímero esquerdo, né? Quando tem-se um aumento ali da cavidade ruminal, tá certo? Características respiratórias, se o animal está taquineico, se o animal está dispineico, se o animal está, enfim, não está conseguindo respirar normalmente no movimento tóraco, abdominal, né? Outros achados também que a gente vai observar do animal e de todo o seu contexto, as fezes do animal, urina, observar como o animal interage com outros animais, tá certo? A gente tem que ter essa visão holística, visão mesmo, propriamente dita. A gente tem que olhar mesmo para poder ver as alterações que tem nesse animal, tá certo? Então, a inspeção nada mais é do que a gente fazer utilizando o órgão da visão, né? Utilizando nossos olhos, a gente vai inspecionar os animais, a gente vai ver as diferenças que se tem no animal com enfermidade, né? Por isso que é importante, lembra, pessoal, sempre aprender no animal que está saudável, fisiológico, porque eu sabendo o fisiológico, eu vou conseguir reconhecer o patológico, tá certo? Então, o local tem que ser um local iluminado, né? Ou à luz do dia. Claro que você não vai ficar no sol mesmo, mas um local bem iluminado, ou você estiver numa clínica, no hospital, que tem uma boa iluminação, para não ter interferência no seu exame, né? Um ambiente calmo, tranquilo, um ambiente seguro, um ambiente que dá para você conter o animal corretamente, tá? E sem pressa, não pode ter pressa no exame. Vocês vejam que eu venho falando isso sempre, né? O exame ele deve ser feito calma, paciência, perseverança e persistência, né? A gente tem que utilizar os 3 P's, a gente tem que ser paciente no nosso exame para a gente poder avaliar todas as alterações que forem encontradas. Né? Então, a inspeção, ela começa sendo direta e panorâmica, ou seja, direta é aquela que eu não uso nenhum instrumento, nenhum artifício entre a minha visão e o animal, tá? Até tem gente que vai dizer que, mas eu uso óculos, é uma inspeção direta. Não, o óculos já faz parte da sua visão, né? Se a gente for pegar pelo termo, poderia até ser que você está usando para melhorar a sua visão, mas ali faz parte de você. Mas a inspeção indireta é quando você usa algum instrumental, um otoscópio, quando você usa um ultrassom, quando você usa uma lanterna, enfim, alguma outra coisa, né? Mas quando a gente vai olhar com os nossos próprios olhos o animal, né? Primeiro a gente vai fazer essa inspeção direta e panorâmica. Então, vejo o animal como um todo. Eu vejo o animal de 360 graus, eu vejo tudo, inspeciono tudo. Nessa observação, eu já vou ver, além da pele, do pelo, vou ver conformação do animal, vou ver score de condição corporal, vou ver seu comportamento, vou ver sua atitude, vou ver seu caminhar, seu locomover, tá certo?
Então, aqui, a gente observando nessa foto aqui, você vê alguma alteração nessa expressão direta? Aqui tem, sim. Então, a gente vê, ó, pulso jugular positivo, pode ser indicativo de insuficiência cardíaca congestiva direita. Por que isso aqui? Porque está tendo algum refluxo sanguíneo, tá? No átrio direito ali, tá voltando, né? Não tá tendo ventrículo e átrio direito ali, tá voltando esse sangue, tá tendo essa insuficiência cardíaca e esse sangue tá voltando para a jugular. Porque esse fluxo, ele tem que ser sempre descendente, ele tem que voltar direto para o coração e não pode voltar, mas se as válvulas não tiver fechando corretamente, vai ter esse refluxo, e aí vai encher essa jugular, tá? E aí ela pode ser positiva já, assim, espontaneamente, dependendo da gravidade, do como tiver essa afecção, mas quando a gente faz o teste do pulso jugular, tá? Quando a gente pressiona a jugular do animal, e era para ela esvaziar, mas aí ela fica voltando sangue ali, e você consegue ver. Então, isso aqui é muito importante observar, tá? Se tem esse pulso jugular positivo ou não, que pode estar levando a mostrar que tem várias enfermidades que podem ocorrendo. Reticulites traumáticas podem ocorrer também, insuficiência cardíaca congestiva, né? Nas pericardites traumáticas. Desse animal aqui, pessoal, vocês acham que tem alguma alteração desse borrego? Tem sim, olha aqui, olha. Essa papada, né? Esse edema de barbela, edema de ganache aqui que tem. Então, isso aqui é nessa região submandibular, né? Esse edema submandibular aqui, isso aqui é indicativo de um processo de uma hemoparasitose, porque o que a hemoparasitose faz? Ela retira as proteínas do animal, né? Ela consome essas proteínas, o animal fica com hipoproteinemia, ficando com hipoproteinemia vai ter uma diminuição da pressão oncótica, tá? E um aumento da pressão hidrostática, isso vai fazer com que os líquidos, né, sanguíneos ali, os líquidos que vão estar no sangue, eles vão começar a decantar, eles vão ficar mais propícios a decantar, a sair dos vasos, tá, e ir para as cavidades. E aí a gente vê edema de ganache, edema submandibular, a gente vê animais com ascite também. Então, isso é característico, principalmente em animais mais jovens, tá? Em animais adultos também ocorre, quando tem hipoproteinemia, um indício de verminoses nesses pequenos ruminantes. E aqui, pessoal, tem alguma alteração? Tem sim, olha aqui, olha, essa cauda toda suja, diarreica. Então, fezes de pequenos ruminantes, ela é seca, ela é em formato de síbala. Quando você vê fezes mais diarreicas, cauda suja, região perianal suja, então isso aqui está mostrando que tem um processo diarreico, que também pode ser um indício de verminoses, tá? Verminoses são grandes problemas que acometem pequenos e grandes ruminantes também. É até dito como um mal silencioso nos grandes ruminantes, que às vezes o produtor não percebe e os animais estão acometidos, tá? Principalmente nos adultos, mas nos animais mais jovens pode causar grandes prejuízos. Nos pequenos ruminantes é o pau que rola, é o que mais ocorre, são problemas com as verminoses, principalmente com problema com resistência medicamentosa. Então a gente tem que olhar bem direitinho para isso, que é um dos problemas sérios que ocorrem a ovino-capinocultura. Presença de ectoparasitas, então às vezes se você não prestar atenção, você não vai ver que tem aqui, ó, tem uma grande mosca aqui no animal, tá certo? Bem como carrapatos e outros ectoparasitas que pode ter no animal, tá? Aí a gente, depois da inspeção direta e panorâmica, a gente vai fazer a inspeção direta localizada, tá? Aquela que a gente vai avaliar as mucosas, a gente vai avaliar a pele e o pelo bem mais próximo. Já, além da inspeção, a gente também faz a palpação do animal, tá? Então, eu vou ver o grau de hidratação desse animal, eu vou ver também a questão da coloração das mucosas, tá certo? Então, a gente observa aqui, ó, essa mucosa desse caprino aqui, ele tá até, já dá para ver que pelo esse afundar desse globo ocular aqui também desidratado, e também ele tá já com a mucosa um pouco pálida, tá? Na inspeção indireta, o que é a inspeção indireta, pessoal? É aquela que eu vou utilizar alguns instrumentais, então eu posso fazer a inspeção indireta da orelha do animal, eu vou utilizar aqui um otoscópio, tá? Oftalmoscópio para fazer uma avaliação da região ocular dos animais. Aqui é só para exemplificar nos cães aqui, mas a gente também faz isso também nos grandes animais, nos ruminantes, tá? Lanterna oftalmológica, muito importante que a gente ande com uma lanterna para fazer esses testes de acuidade visual, dilatação de pupila,
de miose também, tá certo? A gente é importante observar isso. E se você não tem uma lanterna oftalmológica, às vezes a gente pode utilizar até a lanterna do nosso celular, vai dar para ajudar bastante para fazer essa parte do exame, tá? Espéculos vaginais, então eu vou avaliar ali, fazer um exame ginecológico, tá? Vou utilizar uma inspeção indireta aqui. Tá? Radiografias também é uma inspeção indireta, porque eu estou vendo o animal por dentro, né? Eu estou vendo se tem alguma alteração por dentro do animal, né? Nessa parte mais relacionada às estruturas ósseas, tá? Pode também ver algumas estruturas musculares, tendíneas em alguns casos, tá? Ultrassonografia também é uma inspeção indireta, que a gente vai observar as cavidades, né? Por dentro do animal também, nessa projeção de imagens no ultrassom, é muito importante. O advento da ultrassonografia ajudou bastante a buiatria a crescer cada vez mais, a evitar procedimentos cirúrgicos, como nos casos das reticulites, quando não se tinha mais viabilidade do animal, a gente já consegue fechar diagnóstico junto com o exame clínico, com achados laboratoriais, mas com a ultrassonografia, sem precisar operar o animal, sem precisar fazer uma laparotomia, tá certo? A microscopia também é uma parte de inspeção indireta, pessoal, porque eu estou vendo aqui na parte da exames complementares do animal, né, buscando amostras biológicas, vou ver também se tem algum parasita, vou fazer a avaliação sanguínea desse animal, tá certo? É muito importante. Nível de consciência também é uma das formas da parte da inspeção, então eu vou avaliar, vou ver o grau de excitabilidade do animal, se ele está diminuído, né, se o animal não está tão ativo como ele era, ele está apático. Se não tem nenhum nível de consciência, se está ausente, isso é coma. Normal é quando ele está ativo, né, está normal, e aumentado é quando ele está excitado, né, está muito estressado, nervoso, agitado. Então a gente tem que observar, levar em consideração as informações coletadas na anamnese e ver também como é que está esse comportamento, e também lembra de relacionar sempre com as características do temperamento da espécie e da raça, né? Então isso aqui é muito importante eu avaliar, porque aí eu vou ver, a vaca holandesa é uma vaca de leite, uma vaca criada no estábulo, uma vaca que ela tem um manejo mais tranquilo, e como é que é o comportamento desse animal, como é que é o nível de consciência dele, como é que você é um animal sempre linfático, mais tranquilo e tudo, né? Uma vaca Nelore, como é que é? Naturalmente, tá? Não é um animal de elite, desse tudo, que ele já é mais no cabresto ali, direto e tudo, é um animal mais tranquilo e tudo, mas normalmente os animais de campo extensivos são animais mais agitados, são animais que podem ter até fúria, chegar a causar agressão com seus tratadores. Então a gente tem que observar isso, levar em consideração o comportamento típico da espécie e da raça, tá? Se o animal entra em delírio, né? Se o animal ele começa a ter esses comportamentos de olhar para as estrelas, ter opistótono, tá certo, pessoal? Isso a gente pode observar em casos de toxemia da prenhez, o animal pode apresentar isso, tá certo? Quando o animal está em estupor, ele está naquele processo semicomatoso, ele responde a estímulos dolorosos, mas pouco responde a estímulos sonoros, fica mais alheio, o animal fica bem irresponsível, né? Quando o animal está em coma, não responde a estímulo doloroso e sonoro, então aqui o animal ele está ali meio que já no estado, entrando no estado vegetativo, né? Em alguns casos graves de hipocalcemia, a gente encontra animais assim, em estupor, tá? Alguns casos de hipoglicemia também a gente pode encontrar o animal assim. E isso tudo pode, a gente tem que ir juntando essas informações para ver o que a gente está achando, para tentar diagnosticar e tratar da melhor forma possível e o mais rápido possível também esse paciente, tá? Em relação à postura e locomoção, então nós vamos ver a atitude dos animais, né, como é que ele está, os animais saudáveis, abordados em decúbito, o que a gente tem que fazer? Se você chega numa propriedade, a gente vai chegar avaliando também o rebanho, então os animais estão deitados ali, é importante eu levantar os animais, eu estimular eles a caminhar, para observar se eles estão andando corretamente ou não, se eles estão interagindo, se eles estão comendo, tá? Algumas atitudes anormais, isso já vai estar relacionado à enfermidade. Então, o animal, se ele está permanecendo em decúbito, mesmo ao estímulo verbal ou até ao estímulo ao toque, tá? Ele permanecer em decúbito, isso mostra uma atitude anormal, tá? Os animais doentes, geralmente, eles ficam com a cabeça baixa, eles se afastam do rebanho, eles se levantam com dificuldade, esboçam dor, né? E a adoção de posições características, posição de cavalete, posição de cifose, posição de extrema dor, né? Mostra esse comportamento que ele tá com algum problema, tá?
Então, lembra também considerar comportamento típico da espécie, não dá para também esquecer disso daqui. E aí, avaliar junto com o proprietário desse animal, que ele está vendo sempre o animal, ele sabe se o animal está normal ou não, se essa é a sua postura também. Então, o bovino, ele sempre, né, em quadrupedal, em estação, isso é a sua atitude normal, né, e quando ele deita é em decúbito external, tá certo, pessoal? Isso seria o fisiológico para o bovino, mas a gente tem que observar que às vezes você chega, o animal está isolado, mesmo em decúbito external, mas ele está tendendo a ir para a lateralização, o animal está jogando a cabeça, o animal está com dificuldade de levantar, tá? É importante observar, e o animal está isolado do rebanho, o animal isolado do rebanho, ou ele está tendo algum problema de comportamento com outros animais, não tá conseguindo ficar junto com os outros animais, por algum dominante, ele sendo dominado, ou ele está mesmo doente e não está conseguindo interagir e se manter no grupo, se alimentar corretamente, tá certo? Então, decúbito externo lateral, olhando para o flanco, isso aqui já mostra uma gravidade, um aspecto de dor, tá? Um aspecto do animal, ele está assim, no estado de enfermidade. A gente também vê, nesses casos de hipocalcemia, animais apresentando essa postura, olhar para o flanco, ele fica olhando para o flanco, ele fica todo torto, você tenta voltar, ele é a posição normal e o animal não volta, tá certo, pessoal? Então, avaliar também os animais em conjuntos, a sua postura e comportamento, se ele está ficando em decúbito, se ele está ficando em estação, se ele está interagindo com os animais, se ele está se alimentando, bebendo água, caminhando, tá? É importante fazer uma avaliação conjunta, tá? Avaliação da condição corporal, observar. Então, não é falar se o animal está com um score de condição corporal bom ou ruim. Evitar isso. A gente tem que ver se ele está caquético, se ele está magro, se ele está no score de condição corporal normal ou ele está com sobrepeso, ele está gordo ou obeso, tá? Então, aqui seria um caquético, né? Animal que está com score de condição muito ruim, né? Falando muito ruim, mas evitar bom e ruim. Ele está caquético, tá? Aqui também está magro, você vê que tanto a mãe, né, o animal adulto, quanto seu filhote ali também está bem magro. Tá? Isso aqui seria um score de condição corporal bom, né? Um score de condição corporal que, na verdade, é o normal. Bom, não. Eu estou falando isso aqui só para exemplificar, tá, pessoal? Mas é um normal, tá? Um score de condição corporal de 2,5, 3, tá? Isso aqui já seria um animal obeso, gordo, tá? Tem muita gordura acumulada. Então, isso aqui, né, nas fêmeas pode trazer problemas reprodutivos, os machos podem trazer problemas locomotores, também não conseguir reproduzir corretamente, tá? Essa vaca aqui, ela tá gorda, ela tá timpanizada ou ela tá prenha? Então, eu tenho que avaliar esse animal, né? Talvez só por essa foto aqui eu não consiga fechar esse diagnóstico, mas é importante observar qual estágio que esse animal tá, como é que ele tá, se ele tá apresentando alguma disfunção ou não. Então, lembra da observação do formato abdominal e também do seu score de condição corporal, tá certo? Aqui a gente vê também, nesse animal aqui, ó, a presença de ectoparasitas, de moscas ali no seu dorso, tá? Então, quando a gente vai falar desse código de condição corporal, ele pode ser classificado de 1 a 5, né? Algumas literaturas podem falar de 1 a 4 também, mas enfim, o que a gente tem que observar é as projeções ósseas que são apresentadas, né, que a gente consegue visualizar, e também essas coberturas de gordura, de musculatura, né? Então, a vértebra no meio do dorso, como é que ela está sendo observada, se ela está bem proeminente ou não, se tem muito material em cima, né? Material muscular, gorduroso, né? Numa vista posterior, a gente consegue ver os ossos pélvicos, se a gente consegue visualizar eles bem visualizados ou não. Numa vista lateral, se a gente consegue observar essa linha entre os ossos íleos e isquios, tá? Na cavidade entre a inspeção da cauda e o osso isquio também, a gente vai ver por trás, se você vê aquele animal muito magro, ele tem uma fossa ali na região perianal, caudal ali, que fica um espaço mesmo, mas já um animal mais gordo, a cauda fica um pouco mais levantada, ou então em alguns animais a cauda fica muito junta dentro da cavidade perianal, tá certo, pessoal? Então tem que avaliar isso daqui, tá, para classificar qual é o score de condição corporal, tá, esse esquema que a gente mostra, e aqui a gente vê, ó, então a avaliação, um animal caquético, muito magro, as projeções ósseas muito aparecendo, né, numa vista posterior aqui. A 2, o animal tá magro, tá? Na 3 seria o ideal, tá certo? Então, entre 2,5, 3, 3,5, tá? Passando disso, 4, o animal já tá um animal bem alimentado, não que seja ruim, um animal que está com um bom aspecto corporal, mas aqui já tá tendência a acúmulo de gordura, então já não é tão saudável, tá certo, pessoal? E o 5 é a sobrepeso, animal obeso, então a gente tem que evitar.
É como eu falo, isso também vai influenciar no seu aspecto reprodutivo, no seu aspecto imunitário, tá certo? Pode predispor a várias enfermidades. O VetScore é uma metodologia desenvolvida pela Embrapa, que ele ajuda muito nessa classificação prática para os produtores, tá? Em relação à observação da condição do score de condição corporal desses animais, tá certo, pessoal? Então, é um instrumental simples, né? Um dispositivo utilizado para avaliação dessa condição corporal, e ele foi feito pela Embrapa para observação das fêmeas das raças Nelore, Girolanda e Angus, tá certo, pessoal? Então, é uma ferramenta de baixo custo, muito simples de utilizar e tem um resultado na hora. O produtor, depois que ele aprende a usar isso aqui, é muito fácil, né? Então, a leitura da condição nutricional vai mostrar o quê? O animal, ele vai ver nesse visor, como você vê aqui, ó, tem a faixinha vermelha, verde e amarela. Então, a faixa vermelha, quando ele está numa condição corporal baixa, né? Quando tá magro, né? A verde é a adequada, que é o normal, quando a gente fala que o animal está bom, né, tá bem. E a amarela é alta, é uma grande sobreposição de gordura. E com isso aqui, o produtor avaliando, ele vai saber dizer se os seus animais estão aptos a processos de reprodução, se o animal ele está precisando de uma alimentação melhor ou não. Então, uma avaliação fácil. E nós também, veterinários, podemos utilizar essa metodologia, esse instrumental simples e fácil e barato que é o VetScore, tá certo? A observação do animal do pelame, né, do pelo e da pele. Então, a pele é o espelho da saúde, né? Isso para os animais, para os seres humanos, mostra como é que está o nível sanitário do organismo, né? Então, a gente pode observar lesões únicas ou múltiplas, simétricas ou assimétricas, né? A gente também vai observar o nível de desidratação desses animais, o grau de hidratação que eles estão. Então, é muito importante a gente saber avaliar a pele, né? Esse animal aqui, olha, repleto dessas lesões crostosas, verrucosas, e aí a gente já lembra da doença viral que ocorre, né, por um papilomavírus, né? É a papilomatose, tá certo, pessoal? É uma doença viral que ocorre nos animais, tá? Isso em alguns casos de queda de imunidade e tudo. É uma doença que ela é até autolimitante, mas em alguns casos é preciso intervir, fazer algumas vacinas com essas próprias verrugas, né? Tem-se a fórmula de fazer essas vacinas aí e aplicar. Existem alguns remédios que ajudam também, mas na maioria dos casos também, ela tem resolução espontânea, mas ela pode causar grande prejuízo. O animal sente dor, o animal sente incômodo, isso pode também, dependendo do grau de infestação, pode até levar o animal a óbito, ele vai parar de comer, ele vai ficar ruim. Então, a gente tem que avaliar, tá? Então, além disso, a gente vai determinar o estado de hidratação dos animais, né? Então, quando ele está com menos de 5% de desidratação, é não detectável, né? Então, na anamnese pode sugerir a desidratação, mas, né, pela pele a gente quase não detecta, tá? Quando ele está com uma hidratação ali, uma desidratação, na verdade, de 5%, a gente observa uma perda sutil da elasticidade. Quando você vai fazer o exame do tugor de pele, então pressionando, puxando a pele, né, fazendo aquela torção da dobra de pele, tá? Principalmente nas regiões de barbela, nessa região cervical ali, e você vai observar a volta, né, uma perda sutil da elasticidade pode estar indicando um 5% de desidratação, tá? Também a gente pode também fazer essa avaliação supraocular, nessa região suprapalpebral, tá certo, pessoal? Em cima das pálpebras do animal ali também, em cima da pálpebra superior, tá? De 6 a 8% você já vê um retardo definido no retorno da pele, a posição normal, os olhos fundos do animal, tá? Ligeiro aumento no tempo de reperfusão capilar, né? Que é o tempo de preenchimento capilar, e as mucosas podem estar também ressecadas, então é muito importante que a gente observe a pele direitinho para ver esse grau de hidratação, né? De 10 a 12%, quando a pele é levantada, ela vai permanecer no lugar, então o tempo de reperfusão, de preenchimento, ele é prolongado, a frequência cardíaca e o pulso vão estar fracos, então você já vê que o animal já está num grau de desidratação grave, já está entrando, pode entrar em choque, tá? E de 2 a 15% de desidratação, aí já é choque, é colapso e morte iminente, então a gente tem que evitar. Quando chegou aqui em 6 a 8%, a gente já tem que acender o alerta, começar a hidratação desse animal. Na verdade, hidratação ela sempre vai entrar nos tratamentos, porque animal hidratado ele é mais fácil a sua restabelecimento da saúde, né? Ainda mais se o animal ele está inapetente, ele está sem ingestão hídrica, a gente tem que repor
esses líquidos, esses eletrólitos que ele perdeu, tá certo? Pelo tempo de preenchimento capilar também a gente vai avaliar o grau de hidratação desse animal. Então, o normal são 2 segundos, né? Como é que eu conto 2 segundos? 1001, 1002, tá? Se eu estiver contando, se eu não tiver um relógio, alguma coisa que vai nos ajudar, né? Então, animais sadios é de 1 a 2 segundos mesmo, volta rapidamente. Animais desidratados, eles podem ir de 2 a 4 segundos. E animais gravemente desidratados, relacionados com isso aqui, ó, como a gente falou, de 10 a 12% acima, eles podem apresentar mais que 5 segundos, tá certo? E quando ele já está aqui de 12 a 15%, ele pode apresentar mais que 10 segundos esse tempo de preenchimento capilar. Isso é uma falha circulatória, o animal pode entrar em colapso, ele pode morrer. Então, as mucosas também vai ser uma grande aliada na parte da inspeção para indicar o estado de saúde do animal. As mucosas visíveis que a gente vai observar: óculo palpebral, mucosa nasal, bucal, vulvar, prepucial, anal. E lembrar sempre de avaliar mais de uma mucosa, tá? E avaliar também as mucosas que são bilaterais, é bom avaliar as duas, porque às vezes pode ter um processo inflamatório em alguma das mucosas e na outra não ter. E você acabar anotando errada a informação, porque você só avaliou uma mucosa 1 centímetro. Então, normal é aquela que ela é rósea, né? Aquela que ela apresenta coloração normocorada, rósea, isso é o normal para as espécies, para os ruminantes, tá? Pálida, que é aquela esbranquiçada, ela está mostrando que o animal está em anemia, indica infestação por endo e ectoparasitos, indica processos hemorrágicos nos animais, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que observar, levar junto com o histórico, com a clínica do animal, com a presença de ectoparasitas, com tratamentos feitos nesses animais, tá certo? Então, na mucosa aqui, ó, mucosa bem pálida desse bezerro, também pode estar ocorrendo, tá? A gente observa também os vasos episclerais, quando eles têm que estar levemente injetados, mas quando eles estão muito engurgitados, pode estar mostrando algum distúrbio circulatório, o animal estressado, tá? Aqui, mucosa também, como eu falei, na bucal, aqui, a gente, no bovino dentário, tem alguns animais que têm a mucosa muito enegrecida, a gente não consegue observar corretamente, mas tem uma parte branca que a gente consegue observar, tá? Fazer a palpação. Em ovinos, principalmente da raça santinês, é mais difícil a gente fazer essa parte, porque ele tem essa cavidade oral mais escurecida. Então, assim, tem que tentar fazer, observar, ver se consegue ver alguma coisa. Mas aí, se não conseguir ver nessas mucosas, vamos ver as outras, tá? Mas aqui a gente vê o tempo de preenchimento capilar, vê também a coloração das mucosas, já avalia dentes, né? Para ver a idade dos animais, para ver se esses dentes estão no local, estão direitinho, tá certo? E, gente, tem alguma coisa errada aqui nessas avaliações? Errado tá que o examinador está sem luva, tá, pessoal? Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter biossegurança, tem que utilizar luvas para evitar que a gente possa adquirir alguma enfermidade, alguma zoonose, tá? E a gente nunca sabe o que o nosso paciente tem, então a gente tem que ter todo o cuidado possível. Não é frescura nem nada, é cuidado, que nós somos médicos e temos que ter esse cuidado com os nossos pacientes e com a nossa própria saúde, tá? Então, olha aqui, ó, o cara fazendo a avaliação da região vulvar ali, observando as mucosas e tudo. A intenção é boa, mas é perigoso se tiver algum micro-organismo, se tiver alguma doença que pode ser passada para o ser humano, tá? Então, mucosas congestas é aquela que vão estar hiperêmica ou avermelhada, tá? Com aumento de permeabilidade vascular, indica inflamação, septicemia e febre, não? Então, processo congestivo, você vai ver o animal, ele tá em algum quadro grave de alguma enfermidade, tá? Aqui é uma cavidade oral de um equídeo, mas eu trouxe só para mostrar como é uma mucosa cianótica, né? Ela fica mais azulada, então transtorno da hematose na troca gasosa, né? Indicação também de edema e anafilaxia, choque anafilático também podem ter essa mucosa cianótica. A gente também vê esse halo cianótico em volta dos dentes, tá? Essa coloração azulada, e isso mostra que o animal já está num grave quadro até toxêmico também, tá? Icterícia, né? Trouxe também essa imagem de um gato aqui para ilustrar, mas para mostrar como é uma mucosa amarelada, né? Pode estar relacionada a hiperbilirubinemia, a indicação de anemia hemolítica ou hemolítica imune, né? Então, isso também observa que o animal pode ter algum transtorno ali na hepático, algum transtorno de hemoparasitoses ou alguma destruição hemolítica ali, imunomediada, que pode estar levando a essa característica de icterícia, né? Então, as diferenças de mucosa aqui,
Na B, a gente vê uma mucosa mais pálida, na C, uma congesta, na D, uma cianótica e na E, uma ictérica, tá certo, pessoal? Então, a denominação, quando ela é pálida, a coloração é esbranquiçada, e um significado comum que a gente observa é a anemia, quando está com uma baixa concentração de hemácias de eritrócito na corrente sanguínea, né? Quando ela está congesta ou epirêmica, é quando ela está avermelhada e tem um aumento da permeabilidade vascular, tá? Quando a gente fala dos processos graves de transtornos circulatórios, né? Cianótica, a coloração é azulada e tem transtorno na troca gasosa, né? Tem mais gás carbônico do que oxigênio na corrente sanguínea. E ictérica, ela é amarelada quando tem uma hiperbilirrubinemia, como a gente acabou de falar. O método FAMACHA também ele é bem utilizado, tá? Na avaliação dos pequenos ruminantes, e aí a gente tem que lembrar que, tanto para ovino caprino, tem-se algumas diferenças, tá? Nos caprinos, a coloração da conjuntiva, ela tem uma menor intensidade fisiologicamente, e o preenchimento capilar também ele é um pouco mais demorado que nos ovinos. Então, isso a gente tem que se atentar quando for utilizar a cartela do FAMACHA, tá? Que ela está mais próxima de ovinos aqui, mas dá para usar para os dois. Isso vai nos dar aqui esse grau de coloração da conjuntiva relacionado ao guia de anemia que pode estar ocorrendo nos animais. Então, quando o animal está no nível 1, ele está ótimo, ele não precisa ser medicado, não precisa fazer desminação. As mucosas estão rosas, estão normais, tá? Quando está na 2, aqui é um nível até aceitoso. Rosa pálida está aceitável, mas eu também já tenho que observar a clínica do animal, tá? Na terceira, a gente já vê uma mucosa mais pálida, que será que eu medico ou não? Na dúvida, medique o animal. E também é importante medicar o rebanho, tá? Hoje tem vários pesquisadores, vários médicos veterinários que também indicam só medicar animais clinicamente acometidos. Então, você tem que avaliar qual método você vai utilizar e a importância de estar sempre inspecionando seus animais diariamente. Você está sempre fazendo esse trabalho de saber se os animais estão sendo acometidos ou não. Porque se você observa algum animal com algum grau de acometimento de doença no início, você trata ele muito mais rápido, tá? Então, por isso que é importante. Então, nesses casos, se você tem a condição de estar sempre inspecionando os animais, você pode fazer esse tratamento clínico, tá? Mas em casos de animais extensivos, é importante fazer os manejos preventivos, tá? No 4 já é perigoso, tem que medicar mesmo. E no 5, se você não cuidar, além de medicar, você tem até que fazer transfusão. Então, além de uma suplementação alimentar e tudo, você tem que até fazer transfusão sanguínea, porque senão esse animal pode morrer. A gente também, na inspeção, a gente vai observar a presença de secreções, tá? Da cavidade oral, da cavidade nasal desses animais, se é presença de secreções unilateral ou bilateral, quando tem órgãos com antímeros, né? A quantidade dessas secreções, se é uma secreção leve, moderada, né? Se é uma secreção mais serossanguinolenta, como é que ela é, o aspecto dela, né? Se é fluido, se é seroso, se é catarral, se é purulento, se é sanguinolento, enfim. A gente vai ter que observar essas secreções. Então, a gente vê aqui, ó, uma pouca secreção na cavidade nasal do animal, unilateral. Esse aqui a gente já vê bilateral, mas com no antímero direito uma secreção um pouco maior, né? Um pouco catarral já, tá? Nesse aqui a gente já vê uma secreção um pouco mais serosa, mas um pouco mais grossa também, e é numa concentração maior na narina esquerda do animal, na verdade, tá certo? Então a gente observa, mas é uma secreção bilateral, no outro também tá tendo essa secreção, tá? Isso aqui já é uma secreção mais espumosa, em grande quantidade, pelas duas narinas bilateral do animal, tá certo? Você também observa essas crostas, essa região crostrosa em cima da região de focinho do animal. Aqui você vê uma grande quantidade de salivação, ou seja, cialorreia, né, pela cavidade oral do animal, o animal com a boca aberta. O que pode estar levando esse animal a ter esse tipo de achado, né? E além da secreção, o que a gente observa de alterado nesse paciente? A gente observa a sua postura, tá, pessoal? Ele em forma de cavalete, ele tentando se manter em base, né? Você vê os membros torácicos mais abertos, né? Nessa abertura para se manter mais firme, apoiado. Então, ele também pode estar com alguma disfunção no seu equilíbrio, pode estar com alguma enfermidade que leva a essas posturas, né? Quando a gente vê animais com tétano também. Tá? E essa cialorreia, o que pode estar levando? Será que tem a ver com o que está ocorrendo no resto do animal? Então, por isso que tem que inspecionar direito, ver tudo direitinho para não comer mosca, para não perder nenhum achado, tá certo?
Esse animal aqui, a gente observa, então, essa vaca aqui, ó, não é normal a vaca estar nessa posição, como você vê aqui, ó, ela está com o membro posterior esquerdo mais afastado, né? E o que que mostra isso daqui? Pode estar tendo aqui uma ruptura do ligamento redondo e da cápsula articular, tá? Desse animal. Então, ele fica com deslizamento lateral dos membros pélvicos, pode ser por queda, por monta, por parto, ou até em alguma manobra obstétrica, dependendo, pode ocorrer esses acidentes aí. E quando você vê esse animal claudicando, quando você vê esse animal com essa perna afastada ali e tudo, isso pode mostrar que é uma luxação coxofemoral. E aí a gente tem que avaliar se também não é nenhuma fratura nem nada, se é se ele está assim também livrando o casco por alguma afecção podal, tá certo? Tem que avaliar bem para saber por que ele está nessa posição aí, tá? Nas afecções podais, como eu falei, então eu tenho que avaliar bem, avaliar uma inspeção direta no casco, tá? Eu tenho que lavar os cascos, limpar, tá? Utilizar instrumentos que vão me utilizar a fazer a inspeção desse casco, tá certo? Porque as afecções podais, elas causam muita dor, e aí eu tenho que, além de examinar, eu tenho que tratar essas afecções. Então, a inspeção, ela tem que estar aqui, tem que ser bem feita, tá? Então, o casco a gente tem que limpar, lavar eles, tem que para poder inspecionar direitinho, tá certo? E inspeção, pessoal, é só isso? Só esses métodos de inspeção, direta e indireta? Não, né? Inspeção a gente também pode fazer nas nossas cirurgias, né? Nas laparotomias, seja por flanco esquerdo ou por flanco direito. A gente vai observar, a gente vai inspecionar internamente o animal. A gente vai observar se tem algum achado estranho também na sua posição anatômica, nas suas vísceras e tudo. Então, também isso também é inspeção. Aqui a gente vê um médico veterinário, provavelmente num procedimento de cesariana em um animal em pé, e aqui na outra eu estava fazendo, junto com o instrutor, uma laparotomia pelo flanco direito para uma manobra de pilora, vomaso ou mentopexia, nos casos de deslocamento de vomaso, tá certo? Então, é muito importante também utilizar desse advento. Hoje, como a gente falou, o ultrassom ele já ajuda bastante e evita várias intervenções cirúrgicas, porque tem alto custo, tem o risco para o animal, né? Tem questão de também da recuperação do animal, mas em alguns casos não tem o que fazer, a gente tem que abrir o animal, a gente tem que fazer essa exploração interna, essa inspeção interna, tá? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era sobre isso, sobre inspeção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, tá? Estou à disposição. Continuem estudando pelos materiais recomendados. E a nossa próxima aula é sobre palpação. Até mais, pessoal.